Fala pessoal, encerrando aqui a saga dos testando artefatos. O último vídeo que eu vou fazer sobre esse assunto é um top 10 dos artefatos aí exclusivos. Eu infelizmente não tenho acesso ao servidor de teste com todos os artefatos, então eu não consigo fazer mais testes. Todos os exclusivos que eu tinha eu já fiz. Agora o que eu posso fazer é especular sobre os melhores e os piores, né? Então, se a gente vier aqui no... Cadê? Não aparece mais? Artefato exclusivo. Poxa vida, não aparece mais. Como que a gente faz para ver a lista dos exclusivos? Será que é aqui? Achei. Vamos avaliar aqui os artefatos. Eu ia fazer um top 10, mas na verdade eu vou olhar cada um com vocês e vou comentar se eu acho que ele é bom ou ele é ruim, considerando os outros artefatos que já existem no jogo, né? Esse artefato do Cerberus aqui, eu já vi o pessoal falando que tá bugado. E todos os testes parece que não tá fazendo efeito, tá? Ou é porque está bugado ou porque o aumento no dano é muito pequeno. Se você considerar 0,2% para cada 1% de HP que ele perde, isso daria aí no máximo 20% de dano quando ele morre. E me parece que após testes aí não tá 20% e não tá nem suficiente para você verificar aí que existe. O artefato exclusivo do Salazar já foi testado. Ele é bom, mas não é tão bom quanto o outro, que aumenta o dano quando ele bate no sangue. Óbvio que o teste foi feito com o artefato mais 10 e o do sangue mais 25, então a gente não tem como especular aí, né, seguir uma linha aí de proporção, mas parece que não é tão bom assim, até porque você consegue craftar o mais 25 do normal extremamente mais fácil. O artefato do Rex, se eu tivesse que fazer um top 10, ele seria top 1, porque ele aumenta o dano do Rex em quase 50%. Essa última linha aqui de consegue, né, tirar as cartas rapidamente durante o ultimato, o ult dele, né, é muito mais dano, é absurdamente mais dano. Faz o personagem quase dobrar o dano dele. Então é o que eu mais quero. Se eu tirar isso aqui, meu dano do GB aumenta absurdamente. O artefato da Morrigan é um pouco meme, porque a herói é meme, né? Você vai atacar um target a mais e aumentar o ataque em 10%. Tipo, não vai fazer diferença. Não é o tipo de artefato que tu tá ansioso de tirar. Até porque a Morrigan não é muito usada e o que ele faz é muito pouco. Se você for ver um Tears, ele aumenta o dano em 35% ou 30% no mais 25%. Esse 10% aqui é nada. Esse artefato da Aratia é interessante. Ele faz o que a Livian faz, que depois que ela ulta uma vez, fica ult eterno. Na verdade é a partir da terceira ativação, então não é tão interessante assim, porque onde que tu ulta com a Aratia 3 vezes que tu ainda precisa que ela fique ultada, né? Nem GB a comp de Aratia não deixa ela viva o tempo inteiro. Então é interessante, a regeneração de raiva é interessante, é um pouco pior do que Sansara, mas é outro que eu também não daria muito por não. O da Vierna aumenta o dano em 20%. Soul Extractions. Agora eu sinceramente não lembro o que é Soul Extractions, mas interessante, é tipo a caveira, é um pouco melhor do que a caveira, que dá 25% no mais 25%, então esse obviamente é melhor para Vierna, mas também não é nada demais, até porque o herói em si não é muito meta. O do Lassir aumenta o dano dele, né, e dá regeneração de raiva, só que é pior do que a regeneração de raiva que já existe no mais 25, tanto no Spellcaster's Echo e o Samsara são melhores, e você não quer o Lassir por dano, né, o dano dele é nada. O do Hazak é muito interessante, ele toma mais dano, mas ele dá mais 25% de dano. Tomar mais dano não importa, porque onde você vai usar o Hazak ele não vai estar tomando dano.
E dar mais 25 de dano no mais 10 já torna ele melhor do que a caveira. Então qualquer level a mais que mais 10 já vai ser o melhor artefato pro Hazak. O da Valk, ele ganha um escudo igual a 4% da vida máxima, com cada ataque estacando até 7 vezes. Interessante, mas também, sim, não acho que vai deixar o personagem muito mais forte do que ele já é atualmente. Não é igual o do Rex, que faz o bicho ir de 0 a 10. O artefato do Silas também já foi testado. O aumento do dano que ele dá é muito pouco. Tá? Ele é melhor do que o Soul Siphon, só que é pouquíssimo melhor. E só é melhor no 25. Então é outro artefato que não é tão interessante assim. Óbvio que quando você está fazendo min-max aí, qualquer aumento é um aumento, mas o do Silas não é muito aumento. O do Calypso é muito interessante. Ele mais 25 aqui provavelmente é o melhor artefato, não só para GB da Calypso, mas também para o novo boss do Codex. Ele é muito, muito bom. Muito bom. Faz a Calypso ir de um herói B para um herói A+, provavelmente. Esse aqui é um que eu estaria interessado em pegar se eu tivesse a Calypso, que eu não tenho. O do Kamet é literalmente a caveira, só que só no ultimato e já começa o equivalente a mais 25 no level 10. É bom, mas se você só tiver ele no nível 10, é melhor no caveira no nível 25. Agora, se você tiver bastante, né, mais 25, eu imagino que chega até uns 40% aqui o dano. E aí vai ser melhor, óbvio, né? Mas é bem básico e não é muito criativo. O do Ezreal é interessante, esse aumento aqui de efeito de cura é nada, também 10. Qual que é a diferença que vai fazer? E quando você upa ele, o que aumenta é isso aqui. Então ele mais 10 ou mais 25 é irrelevante, porque só vai aumentar um pouquinho o efeito de cura. O que é interessante é que a passiva dele de castar um ult longe automático. A passiva não, né? Na verdade isso é o ult dele. Tem 50% de chance de resetar o cooldown. Interessante, mas também nada demais. Provavelmente é o melhor para ele, considerando os outros de healer, mas também não é nada que faça ele aumentar o nível, né? De, sei lá, healer B para um healer A. Não vai fazer essa diferença. O da Hatset eu diria que é o melhor artefato para Hatset, porque aumenta o dano em 20% quando está invisível. E aí você vai falar, mas ela só fica invisível pouquinho tempo. Verdade. Só que a segunda linha ela ganha invisível quando ela está lutando. Então é 20% na hora que você quer, porque a Hatset o dano dela é na ult, né? Onde você estiver usando ela, você vai estar usando pela ult. Então é mais 20% de dano flat. E qualquer outro artefato da Hatset que você tentar usar não vai dar um acréscimo tão grande quanto 20%. Então ele é até mais 10, eu tenho certeza que ele é melhor que qualquer outro, mais 25%. Esse artefato da Sage é um que é muito bom e que faz ela ir de B para S Plus aí no Codex. Isso aqui faz ela ser um dos healers que mais curam no Codex, esse artefato. Eu não entendi até hoje muito bem como ele funciona, porque em tese quando acaba a ult, ativa um heal no 150% do healer multiplier dela. Então o efeito de cura que ela tiver, quando acabar a ult, ela vai curar todo mundo uma vez, vezes, né, 150% vezes o multiplier. Então supondo que ela tem 100 de multiplier, seria 150 vezes 100, que seria 1500, né? Seria 15 mil, na verdade, de cura. Que não parece ser muita coisa, mas é bastante. Que não faz sentido, mas tudo bem. E depois, quando a ult acaba, reduz a perda de HP que os aliados sofrem, né? Porque o ult dela ela não deixa morrer, mas depois tu toma, em vez de tomar o dano direto, você toma ele como dot para cada segundo. Então você vai estar negando mais dano ainda com esse artefato. Eu sei que na prática esse artefato funciona bastante e é muito bom. O artefato do Arrogance também é um outro muito bom, só que ele não é melhor do que o Void Gazer, eu acho que é o nome dele normal.
no mais 10, você precisa ter mais, pelo menos mais 13 ou mais 16 para ele ser melhor. É um que vale a pena você buscar até o 25. Então não é uns outros tipo do Lacir que não faz diferença. O do Rive aqui não é muito importante também. O tanque você precisa de mais bloco, eu não vejo quando que você usaria esse tanque, esse artefato para ele. Na verdade eu vejo só o Codex, tá? O Codex seria interessante porque ele estaria dando mais dano e aumentando o ataque. Então só no Codex mesmo que eu vejo um uso para esse artefato. Dasilito é igualzinho do Arrogance, praticamente a mesma coisa, mais 20% de dano quando está no Burning e aumenta a duração do Burning 3 segundos. Não é melhor do que o da caveira lá que copia os status dela, eu esqueci o nome dele, o roxo. Não é melhor, então não vou nem entrar muito nesse assunto. O do Aya eu não vou falar porque é artefato de um épico, esse aqui de épico também, não importa. O da Laia, quer dizer, é interessante, tá? Só que o que você quer? Você quer ela para dar dano no GB. E você usa ela como você usa uma Laia. Como você usa uma Laurel, perdão. Então, você precisa necessariamente do chifre nela. Eu tenho certeza que o chifre nela, que ela já cai ultada, dá mais dano em geral pro time do que isso aqui. Ter mais ataque speed é interessante, mais regen é interessante, mais dano crítico é interessante. Só que você vai perder uns 4, 5 ults pelo tempo que você vai esperar ela lutar. Então, a não ser que você deixe ela no campo o tempo inteiro, não vale a pena esse artefato pro GB. Esse artefato aqui é meme porque o herói é meme, então nada que tivesse escrito aqui ia fazer diferença. Cade é um personagem ruim e até ele ter um buff, esse artefato aqui é irrelevante. Esse artefato da Volca é interessante porque aumenta o ataque em 30%, né? Conforme a ult dela, que fica permanente, é igual o outro que a gente mostrou da Arathi, esse aqui melhor. Eu uso na minha Volca. Ele é melhor do que todos os outros que eu testei. E ele é muito bom também no Codex. Então vale a pena, mas também é outro que eu não faria questão de ter mais 25. O artefato do Ajax é muito forte porque dobra a duração. Então você tá já direto, tu já tá dobrando o dano. E ainda dá mais 15% de ataque. E escala aqui, quando você upa, o que escala é a percentual de ataque. Então é muito interessante também, é um que eu queria bastante para o meu Ajax. O do Cetran, ele mais 10 é pior do que o Soul Siphon mais 10. Então não vale a pena ter ele 25, infelizmente o Soul Siphon é melhor. Mas é muito interessante para outros tipos de conteúdo, onde você quer ter um burst aí, quanto mais tempo de ult ele tiver, mais dano ele vai estar dando. Então é interessante, mas não é prioridade. O do Twins também, ele é o melhor pro Twins, tirando o conteúdo de dano em área. Eu tenho e gostaria de ter ele 25, é um que eu também estou buscando, junto com o do Arrogance e do Rex. Muito interessante, ter mais 3 meteoros aumenta muito o dano do Twins, aumenta quase 10 milhões. E a regeneração de raiva é pior do que os outros, mas acumulado com o meteoro faz valer bastante a pena. O do Noturno também é pior. É muito interessante, mas infelizmente na prática ele não vale a pena. Bem interessante, mas infelizmente realmente depois de ter testado de várias formas não vale a pena ele. O do Brokir, se eu tivesse que fazer um top 3, estaria nele, porque ele aumenta o bloco, então já é o melhor artefato para ele. Porque o outro artefato que você usaria seria o que já aumenta o bloco também, que é o Lugswall. E além disso, ele restaura 10% e aumenta de HP quando ele é congelado e aumenta a defesa em 10%. Então, tipo, só bônus. É o melhor artefato para o Brokir. E ele mais 10 é melhor do que o outro mais 25. Artefato do Cratch. Artefato do Azor. Não vou falar porque é meme. Da Yasuomi é meme também. Esse aqui é meme. Nada que ele faça vai importar. O artefato da Valéria eu não vi ninguém testando. Eu sinceramente não sei quão bom ele é. Eu imagino que ele é bom, mas eu não sei se ele é melhor do que o de copiar os status dela. Eu diria que não, mas eu não vou falar com muita certeza porque eu ainda não vi ser testado. O artefato da Alien é muito bom, né? Ataque speed mais 50 e ela fica invisível.
Ele não é muito melhor do que os outros artefatos que já existem, mas se você tem ele, vale a pena usar, né? Um buff pro healer é melhor, esse aí. O da Nyx, mais 15% de dano em área, você estaria usando o que dá dano em área também, então esse aqui já faz ele ser bom. E durante a ult você ganha 15% de penetração, então também um artefato bom, é um upgrade do que já existe. Se você tiver ele, vale a pena substituir. Por último, por penúltimo, né, melhor dizendo, o artefato do Abomination aumenta a rage inicial em 450 pontos. Olha, dependendo do conteúdo vale a pena, mas eu diria que dentre todos é outro artefato sem muita criatividade, não é muito interessante, então não vou nem falar muito. Se você não tiver nenhum outro artefato, pode usar, se não é melhor usar o que dá mais um bloco, o Lance Visor, ele com certeza vai ser melhor do que aqui. O do Regulus é interessante, porém é pior do que o que dá mais um bloco. Você infelizmente não consegue usar um tanque com só 3 blocos. 4 blocos é meta, tu precisa ter. Então não vai ver muito uso. Diferente do Brokir que dá o bloco extra, né? Se esse aqui desse o bloco extra, ele obviamente seria melhor. Mas como não dá, infelizmente não é usável. Shamir, meme. Zealous Meme. Esse artefato foi o primeiro lançado exclusivo e ele era muito interessante por causa da corta cura, que chegava até 45%. Só que nós já temos 2 ou 3 outros personagens que tem um corta cura melhor do que os Zealous, e você hoje, né, em 2024, não vai usar os Zealous como corta cura. Então, se você assim pegar isso aqui, tu não vai nem upar. Então é isso, se eu tivesse que fazer um top 3 aí de que mais vai dar progresso para conta. Número 1, Rex. Se você tiver o Rex, esse artefato aqui vai dobrar o dano dele. Número 2, o Sage. Esse artefato aqui faz ela ir virar uma healer monstra no Codex, mas só pro Codex. Outro, Ajax. Dobra o dano da ult, muito bom. Brokir, excelente artefato. É um upgrade do que já existe. O do Twins, muito bom também para single target. E é isso, cara, meu top 5 aí de artefatos. O menção aí ao do Arrogância da Zilitu, que são interessantes, e o da Hatst, que é interessante também. Mas o número 1 melhor artefato de longe é o do Rex. Então espero que se você tiver o Rex, você pegue ele, porque você vai ver a diferença que faz esse artefato, é absurda. Por isso, então, por hoje é isso e abraço.